A gente faltou da cerimônia de encerramento do Congresso Universal para poder passar o fim de semana na Baía de Halong. Então, um grupo de 10 esperantistas de diversos países, a gente se juntou para fechar um pacote turístico de um cruzeiro de fim de semana na Baía de Halong, que é uma das 7 maravilhas do mundo, segundo a Unesco, né, uma das maravilhas naturais do mundo. Aí aqui somos nós chegando lá, né? A gente foi para uma casa flutuante que aluga caiaques, fomos passear de caiaque, a gente estava contornando uma ilha, quando começou a chover, daí veio um guia lá no caiaque fazer sinal para a gente voltar para a casa flutuante, que poderia ficar perigoso se a chuva apertasse, que o mar já começava a se agitar mais, né? A gente voltou todo mundo. Teve 2 amigos nossos que ficaram remando, que não conseguiram se entender com os remos, ficaram remando em círculos, demoraram mais para chegar, a gente ficou um tempo esperando eles, e chegaram ensopados, né? Enfim, foi divertido. A gente depois foi numa praia, né, numa ilha ali, nessa ilha a gente subiu até o topo da ilha, onde tem esse mirante, onde nós tiramos uma foto com o nosso grupo de esperantistas que foi para Halong nesse fim de semana. Né, então tem aqui franceses, né, o Bruno e o Seba, eu, outro francês, o Alex Kadar, a Manuela, que é italiana, outro italiano que é o Mikhail Boris, né, a Norin Lee, que é da Coreia, o Fernando e o Álvaro são brasileiros, e a Veronique, que também é francesa. Então esse grupo de esperantistas que foi junto, né, para fazer esse passeio em Halong no fim de semana, aproveitando o intervalo entre um congresso e outro. E aqui a refeição que serviu pra gente, lá esses rolinhos de primavera que tem aqui, nós mesmos fizemos, né? O chefe ensinou a gente a fazer, a enrolar, e depois eles fritaram enquanto a gente estava no happy hour. Né? O happy hour é assim, né, com margaritas, todo mundo, né, de noite teve uma festinha, todo mundo dançou, se divertiu. No dia seguinte fomos passear em uma outra ilha muito bonita, né? Você vê a vista que a gente tinha lá. Passeamos em cavernas, visitamos 2 cavernas e na volta todo mundo assim, né? Todo mundo morto de cansaço, dormindo no micro-ônibus. Lá no Vietnã os carros andam bem devagar, tudo, né? Mesmo em rodovias eles não andam depressa, não correm. Lá todo mundo usa veículos de baixa potência normalmente, só em regiões montanhosas que eles usam potência mais alta, né? Que nem motos mais potentes, até por causa da geografia do lugar, né? Mas que nem lá em Hanoi, que é um lugar planáutico, normalmente o pessoal tem aquelas motos assim, bem simplesinhas, tipo lambreta, né, digamos assim. E eles andam devagar, né? Então para ir de Halong para Hanoi demora 4 horas e meia de viagem, sendo 20 minutos de intervalo para o pessoal ir no banheiro no meio do caminho. Né? Então são 100 km em 4 horas. Né? Lá eles levam esse tempo para ir de um lugar a outro. Mas é bem tranquilo, né? Foi uma viagem legal, um passeio inesquecível. Aí, no começo do IOCO, do Congresso da Juventude, teve aqui a Intercona Vespero, né? A noite de integração, né, dos jogos, onde o pessoal faz uns jogos, umas brincadeiras, todo mundo se integrar, se conhecer. E eu apresentei esse evento, né? Eu chamei então a Flama, que é presidente da VEI, da Liga do Juventude Espiritista Vietnamita, e o Mihail Boris, em nome da TEIO, para falarem na abertura, né? E no dia seguinte teve a cerimônia de abertura do Congresso. E eu fui convidado na semana anterior para ser mestre de cerimônia nesse evento. Então eu fui mestre de cerimônia na abertura e no encerramento do Congresso. Né, os vietnamitas gostaram muito, né? As meninas lá do Vietnã, elas falaram para mim que elas gostavam muito da minha voz. Elas acharam a minha voz maravilhosa. Elas falaram que elas gostavam muito de conversar comigo para ficar ouvindo a minha voz. Né, uma coisa interessante, né? E aí elas resolveram me chamar, porque elas gostavam da minha pronúncia, eu tenho um domínio bom da língua, né? Falo bem, com fluência. E também pelo fato de elas terem gostado da minha voz. Então elas me escolheram para ser mestre de cerimônia. E eu aceitei o convite, para mim foi uma honra, né, fazer esse trabalho. E aí eu anunciei o presidente da UEA, o Prabhat Das Gupta, para fazer o discurso dele, a cerimônia de abertura, e desci do palco. Estava lá aguardando o momento que ele terminasse o discurso dele para eu subir no palco e anunciar o próximo a discursar. E nesse momento eu escutei ele me chamar no palco. Eu escutei ele me chamando e subi lá, falei o que era. Aí ele primeiro fez um elogio público ao meu trabalho na Rio+20 e depois ele me premiou, né, me entregou meu prêmio no concurso de oratória. No concurso de oratória a gente ganha prêmios. Os prêmios são entregues na cerimônia de encerramento do Congresso Universal. Como eu não compareci à cerimônia, porque eu estava indo para Halong com os meus amigos, então ele entregou o prêmio para mim na abertura do IOCO. E a Lee, que estava com a gente também, a moça coreana, também recebeu o prêmio nessa ocasião, logo depois de mim. E aí aqui, né, o Neil Blomstein, representante dos Estados Unidos, né,
as boas-vindas aos congressistas, né, o discurso de boas-vindas de representante de cada organização, ele falou em nome dos Estados Unidos. Né, por que eu peguei essa foto específica? Para mostrar, né, eu aqui no cerimonial, né, os mestres de cerimônias, eu e a Nhung. A Nhung é uma moça vietnamita que estava lá com a gente, né, então a Nhung fazia, a abertura do evento era bilíngue. Tínhamos lá autoridades de lá do país, que estavam, e também o pessoal da imprensa, então falava primeiro em Esperanto, depois em vietnamita. Então eu falava em Esperanto, aí eu parava de falar e ela começava a falar em vietnamita, e assim ia, né? Então a abertura do evento foi toda bilíngue, e nós dois que apresentamos, né? Então um casal apresentando o evento. E aí essa foto do Nil ficou bacana, deu para pegar nós três aqui em posições legais. Falei, beleza, vou mostrar essa foto, né? Só por isso que eu escolhi essa. Aí aqui, logo no primeiro dia, uma coisa que é comum no Ioko é um festival de línguas. Os esperantistas se interessam muito por línguas, né? Claro, não todos, mas uma boa parte. E gostam de aprender sobre línguas. E aí costuma ter então um festival de línguas, onde cada um tem uns 15 minutinhos para falar da sua língua. Então falar basicamente curiosidades sobre a sua língua materna, sobre onde ela é falada, como dizer coisas simples na língua. Por aí vai, né? Então assim, o Álvaro e eu também, né? Eu ajudei ele um pouquinho, a gente apresentou sobre o português do Brasil, a modalidade brasileira da língua portuguesa. E o governo brasileiro hoje investe muito na divulgação da cultura e da língua portuguesa no exterior. Mas vejam só, a gente, num evento esperantista, uma apresentação dessa, a gente atinge gente do mundo inteiro. Tem aqui vietnamitas, uma russa, aqui a foto pega também um holandês, e tinha mais gente aqui para trás, né, em outros lugares, em outras partes do auditório. Né, e gente também que chegou um pouquinho atrasado, ou chegou um pouquinho antes ou depois, mas tinha gente dos 5 continentes lá. E até inclusive nós fizemos um relatório, que eu tive a ideia de fazer isso depois, para divulgar para o governo brasileiro, de como a gente está divulgando a cultura brasileira no exterior através do Esperanto. Teve muita coisa lá. Teve apresentação de música brasileira no fim do Uko, teve quadrilha no Ioko, uma série de coisas. Né? E tudo isso, né, a gente divulga a cultura brasileira de uma forma bem eficaz. Porque o Esperanto, ele atinge o mundo inteiro. É uma língua que está muito bem distribuída geograficamente. Essa é a grande vantagem do Esperanto. Aqui, né, você vê o Jeremy, lá do Burundi. Ele é nativo na língua... como se chama? Burundi. E aqui ele dá uma palestra sobre a língua dele. Né? Dificilmente você vai ter a oportunidade de ter contato com uma língua desse tipo, né? Uma língua que não faz parte, digamos, da lista das línguas que foram eleitas pelo modelo econômico para ser usadas, né, de forma mais ampla. Aqui, né, a apresentação sobre língua russa, feita pela Olga, que é russa. Você pode ver aqui o Adil, que é presidente da Organização da Juventude Esperantista Paquistanesa, falando sobre ela assistindo a apresentação lá no Fórum de Línguas. Né? E aqui de noite a gente foi visitar um evento maravilhoso que tem lá no Vietnã, que é o Teatro de Marionetes sobre a Água, que é uma tradição cultural do país, muito bonita. E ao chegar no teatro, na entrada do teatro eu vi isso aqui, que me surpreendeu. Esse boneco essa marionete aqui, né, que aparece, é o símbolo do teatro de marionetes de lá. Né, e símbolo também do Vietnã, símbolo cultural do país. E a marionete que eles têm na abertura do teatro, para dar as boas-vindas às pessoas que chegam lá, estava com essa placa. Bem-vindo ao 97º Uko. Né, uma mensagem de boas-vindas em Esperanto, que ficou lá no teatro de marionetes durante um mês inteiro. Né, foi algo que me surpreendeu. E aqui vocês veem, no começo, né, tem a orquestra que chega lá, começa a tocar, e depois vem a apresentação das marionetes, né, que é uma coisa espetacular. Você não vê fios, não é que a marionete europeia é aquela coisa assim, que você vê que é uma coisa, né, que dá para perceber nitidamente onde está a pessoa manipulando ela, onde tem as cordinhas, mas não, é uma marionete que você vê se mexendo como se fosse por mágica, assim, naturalmente, é uma coisa impressionante. E aí no final vem as pessoas que organizam o show, né, que trabalham lá manipulando as marionetes, entram lá e agradecem o público. E aí a gente foi visitar também um parque do Ho Chi Minh, né, o parque que tem lá, e aqui é a casa onde o Ho Chi Minh vivia. Né, ele teve a oportunidade de morar num palácio, mas ele quis ficar morando numa casa tradicional, né, num estilo tradicional de construção lá do Vietnã. E uma casa bem simples, pequenininha, que ele morava sozinho, né, um homem solitário. E ele tinha uma vida, então, bem simples nessa casinha. E depois a gente foi visitar também o Templo da Literatura. É um lugar muito bonito, que eles fazem esses ideogramas com flores
lá no teatro, lá na entrada, né? Aqui, esse local aqui, né? Não sei como chamar isso, né? Essa construção é o símbolo do Templo da Literatura, né? Qualquer coisa que você vê sobre o Templo da Literatura costuma ter isso, assim, como um desenho, do símbolo do local. E aqui uma outra coisa que é interessante que você vê no meio esperantista, né? Como nós somos entrosados, né? Como o entrosamento entre pessoas, entre esperantistas é fácil. Não tem uma barreira, assim, você não sente o outro como um estrangeiro. Você compartilha de uma cultura em comum com pessoas de outra nacionalidade. Então você vê aqui, né? Tava chovendo, né? Tava uma chuva fraquinha nesse momento. E tem aqui uma japonesa e uma catalã. As duas estavam juntas, né? Elas rapidamente ficaram amigas ali no evento, a ponto de uma delas tirar a capa de chuva que ela estava usando para dividir com a amiga, para as duas se protegerem, né? E eu achei interessante esse momento, né? Que ilustra bem o espírito da coisa, né? A gente se sente uma comunidade internacional, né? Bem diferente do que a gente vê. A gente via lá vários turistas de outros países, principalmente mochileiros que estavam lá, que às vezes no albergue acabam conhecendo um outro cara de outro país, eles às vezes saíam juntos, faziam alguma coisa juntos, mas você via que tinha uma certa... A relação era um tanto superficial, não era aquela profundidade toda que nem a gente tem. Enfim. E o Templo da Literatura foi uma universidade, construída no ano 1070, né, logo nos primórdios da cidade de Hanoi. Né, isso é algo que chama atenção. Aqui é a reunião do Conselho da TEIO, da nossa Organização Internacional de Jovens. Né, tinha representantes de várias organizações, de várias seções nacionais, e eu estava representando a BEIO, a nossa organização brasileira, e também representantes tinha algumas organizações que não foram, mas né, indicaram um representante de outra como seu representante lá. Então tinha algumas pessoas aqui que tinham direito a 3, 4 votos, porque estavam representando 3, 4 organizações diferentes, né? Então você vê que o Conselho da TEIO ele é grande, a TEIO está presente em muitos países mesmo. E aí vocês podem ver, né, no final a foto oficial que a gente fez, mas está faltando gente. Está faltando o Adil do Paquistão, está faltando a Flama lá do Vietnã, né, mas uma parte das pessoas estão aqui, né? Então aqui tem gente de todos os continentes do planeta. Você vê pessoas de um monte de países diferentes, todo mundo aqui junto, né? E elas são as mesmas pessoas que depois, né, que fizeram um monte de coisa juntos, né, que compartilharam de muitos momentos, que sempre estiveram muito unidas, como se fossem mesmo um grupo assim, de uma mesma nacionalidade. Uma coisa interessante que o pessoal olha pra gente, né? Às vezes você está com um grupo de esperantistas, você vai lá num lugar, está almoçando, alguma coisa, às vezes vem alguma pessoa e pergunta de que país nós somos. E a gente responde, eu sou do Brasil, aquele ali é do Burundi, aquele é da China, aquele é da Itália. E as pessoas, mas como assim? Não é possível. Né? Vocês estão tão entrosados, parecem que são amigos de longa data, todos e vocês conversam tão bem, né? Como se fossem do mesmo país. As pessoas ficam assim bem curiosas com relação a isso. Né? E aí, logo no começo do Yoko, teve um dia que me chamaram no salão principal, falaram, estão precisando de você lá. Eu subi a escada, fui lá ver o que era. O Mikhail Boris, presidente da TEIO, né, vice-presidente da TEIO, chamou a atenção da turma e falou que ele que ele gostaria de parabenizar a mim e ao Álvaro pelo trabalho que a gente fez na Rio+20, um trabalho que teve um certo destaque no meio do nosso movimento. E aí ele entregou para nós diplomas de, como se diz, Elastaragado, não sei, algo como ação de destaque, né, ação destacada, né, que foram concedidos pela OEA. Então a OEA ia entregar esses diplomas para a gente no encerramento do primeiro congresso, do UCO. Mas como a gente foi passear lá em Halong, então não foi possível entregar. E aí entregaram durante o Yoko, né? O Probalo entregou para o Mikhail Boris para ele entregar para a gente durante o Yoko. E aí nós recebemos, né? Eu recebi o meu e o Álvaro recebeu o diploma dele. Né? Um diploma muito bonito, eu fiquei muito contente com a homenagem. Né? E a gente também fez, né? Eu e o Álvaro, demos uma palestra para o pessoal sobre o nosso trabalho na Rio+20, sobre como foi a nossa situação lá. E teve muita gente, né? Muito público nessa palestra, o pessoal gostou bastante. E essa camiseta que eu estou usando, né? É igualzinha, idêntica à camiseta que a Brittany usou durante toda a Rio+20. Vocês, quem viu na internet, na televisão, o discurso dela na abertura da Rio+20, já estava com uma camiseta idêntica a essa daí, né? Eu ganhei uma camiseta igual a dela, né? Dos organizadores do concurso Encontro com a História. Né? E tem essa camiseta de vez em quando eu uso ali, né? E fiz questão de ir com essa camiseta, né? Na palestra sobre a Rio+20. E a gente foi passear em Bavi, que é uma região ali não muito distante de Hanoi. Lá em Bavi, a gente foi para uma espécie de hotel fazenda,
onde os vietnamitas, o pessoal de Hanoi principalmente, costumam às vezes ir passar um fim de semana, quando eles querem relaxar, passar um fim de semana diferente, né, de descanso, costumam ir para lá. É um lugar que raramente recebe visita de estrangeiros, é muito raro mesmo ir um estrangeiro lá. Tanto é que as pessoas de lá, né, os funcionários lá achavam estranho, né, eles olhavam para a gente com uma certa curiosidade, porque eles não costumam ver estrangeiros por lá. Então você vê que através do Esperanto você pode conhecer lugares que normalmente só o povo ali do país conhece. Né? Ter uma experiência diferente, uma vivência diferente do país. E nós fomos para uma excursão de 2 dias, ficamos 2 dias lá em Bavi e dormimos aqui nesse salão, tá vendo? Uma sala gigantesca, com esteiras, e a gente dormia nas esteiras, sabe? Tipo, várias pessoas numa mesma esteira. Foi uma experiência bem interessante, né? Diferente. Eu dormi no estilo que eles costumam dormir. Né? Não, os vietnamitas normalmente eles usam cama, que nem a gente, mas eles costumam muitas vezes usar uma esteira em cima da cama, ao invés de usar um colchão que nem a gente tem, né? Mas eles têm colchão lá também, né? Mas aqui, né, nesse lugar, assim, de muitos outros lugares que normalmente não recebem visita de estrangeiros, eles costumam oferecer como opção para o pessoal dormir esses colchões. Esses tapetes aí de palha. E por incrível que pareça, são realmente muito confortáveis, eu dormi muito bem, né? É realmente um conforto muito bom. E foi uma experiência bem divertida essa, né? Bem curiosa, né? Você ter uma vivência mais íntima da cultura local. E você vê aqui pessoas de vários países, ó, francesa, brasileiro, coreano, vietnamitas. Esse aqui eu não tenho certeza, se não me engano era japonês, não me lembro agora direito. E estavam aqui jogando cartas, né? Bem enturmados, entrosados. Aqui também um grupo de amigos que estavam lá, né? Ali era um lugar, né? Que tinha uma região de mata ali, com trilhas para você passear. E aí meus amigos saindo do meio da trilha, né? Um francês, esse aqui vietnamita, que está aqui atrás. Uma amiga minha da Hungria, que eu já conheço pela internet há mais de um ano. E fui conhecer pessoalmente lá no Vietnã. E ela vem para o Brasil agora no fim do ano, para passear por aqui uns tempos. E esses dois aqui são alemães. E a gente saiu passeando lá, né? Vejo que tinha vários animais selvagens ali, animais da região, né? É fácil você ver. Macacos. Aqui tinha um macaco, isso foi um negócio interessante, né? Então, o Amarilho, que é um brasileiro que foi para o Vietnã e participou de 2 congressos lá. O Amarilho é um barbudo, tem uma barba gigante, ele é um senhor de Barra do Garças, no Mato Grosso. Ele chama atenção pelo aspecto dele, né? E é interessante que a gente chegou nesse lugar e tinha um grupo de vietnamitas que estava assim brincando com esse macaco. E eu dando atenção pro macaco e se divertindo lá, né? Eles rindo do macaco, e o macaco lá se achando também, porque estavam aquele monte de gente em torno dele, né? Fazendo coisas para ele. De repente, o Amarilho chegou, todo mundo esqueceu do macaco e foi querer tirar foto com o Amarilho. E os vietnamitas ficavam pedindo para tirar foto com ele e achavam o máximo tirar foto com o Amarilho, né? Ele roubou a atenção e o macaco saiu, e o macaco viu que ninguém mais prestava atenção nele e foi embora, assim, meio que desdenhando das pessoas ali, né? Aí depois o pessoal aqui na piscina, ó, essa piscina, né, como o Fernando falou depois vendo essa foto, é uma piscina internacional. Então, você tem aqui uma moça vietnamita, japonês, esse aqui também é japonês, aqui o Jeremy, né, que eu já mostrei para vocês em outras fotos, que é do Burundi, um italiano, esse aqui é da Holanda, né, o Jeroen, e um brasileiro. Então aqui, mais um monte de outras pessoas, né, tinha gente de outras nacionalidades aqui também, né, todo mundo se divertindo a beça. Fomos também andar depois de pedalinho também, aquele mesmo esquema, né, às vezes 3 pessoas no pedalinho, cada uma era de um continente. Né, é engraçado você ver essas coisas nos congressos de Esperanto, que para nós é super normal. E aí o pessoal também no bar ficava conversando e tal. Entrevista para rádio, né, para Mosaico, dessa moça aqui é da Indonésia. E tivemos também um banquete, né, em comemoração ao aniversário da organização vietnamita de jovens esperantistas, né, que a gente participou, que a gente se divertiu na peça. Aqui estamos, eu junto com o Sergei, que é um israelense, que acabou se tornando um grande amigo, né, a gente se divertiu muito junto, e o Jeroen, que é lá da Holanda. Os dois eu conheci no congresso. E o Amarilho apresentou um monólogo sobre o Tiradentes, né, que é um monólogo que ele apresenta em escolas aqui no Brasil, em muitos lugares, né, ele apresentou em diversos lugares, e esse ano ele foi apresentar em Esperanto na Bélgica, na Holanda e no Vietnã. Depois do monólogo dele, né, aqui é um belga que fez a sonoplastia, né, o Martin, e depois, né, aqui a plateia, veja, pessoas de vários países novamente, né, de diversos lugares. Então veja como a gente divulga a cultura, a história do Brasil facilmente entre pessoas de várias nacionalidades, né?
é uma coisa interessante, que deveria ser melhor aproveitada. E aí depois a gente foi fazer tipo uma espécie de festa junina, no encerramento do Ioko, né? Ideia dos brasileiros, né? Que os estrangeiros receberam muito bem. Então a gente fez um casamento caipira com uma quadrilha depois. E aqui, veja, né? Os russos trouxeram biscoitinhos russos e sementes de girassol tostadas. Nós levamos mate. Né? E tinha aqui umas bonecas, essas bonequinhas japonesas, né? São feitas de arroz e são biscoitos. Você tira essa embalagem de plástico e come essas bonequinhas, que são muito, muito bonitas, bem caprichadas assim, a decoração delas, né? Pintura, tudo. Dá até pena de comer, mas eu comi. E aí aqui, né, levamos cachaça também, né? E aqui, ó, coisas típicas do Vietnã, né? O chocolate de bavi, uma massinha frita que eles comem lá também, que é um salgado, né, gostosinho. E aqui os coreanos levaram umas balinhas de lá da Coreia, então tinha uma mesa com coisas típicas de vários países pra gente degustar, né? Eu experimentei coisas de diversos países essa noite. Então foi bem legal. E aqui o casamento caipira, né? O pessoal aqui fazendo a cerimônia de casamento caipira. Depois teve a quadrilha, que o pessoal dançou. Tem um vídeo no YouTube, quem quiser assistir depois. E tinha também, de noite, né? Toda noite tinha festa, né? Uma festinha. Então aqui um casal de italianos cuidando do bar, que tinha bebidas de vários lugares do mundo também. O pessoal se divertindo, né? E aqui você vê pessoas de vários países interagindo, né? E felizes, né? E uma interação boa, né? De qualidade. Geralmente a gente não percebe a barreira linguística nesses eventos. E aqui na cerimônia de encerramento do Ioko, estamos aqui eu e a Jung novamente fazendo o cerimonial do evento. E depois todo mundo uma foto assim dos organizadores. E depois as moças da organização do congresso começaram a chorar, se abraçar e chorar. Porque o evento tinha acabado, os amigos, né, todas aquelas pessoas que conviveram tão intimamente com a gente por uma semana inteira, estavam indo embora, né? Muita gente não ia, né? Quando é que a gente vai se ver de novo? Então dá aquela tristeza, né? E elas ficaram chorando, aí toda a gente foi abraçando elas. E no fim, né, à noite, a gente foi almoçar novamente no meio da rua, num lugar onde os vietnamitas costumam comer. Na nossa janta lá foi num lugar assim, uma janta bem simples, né? E a Nepo, que estava acompanhando a gente, essa vietnamita, ela que via os pedidos, ela fazia os pedidos em vietnamita, que a gente não sabe, o resto das pessoas não dominava a língua, né? E aí a gente foi depois, um grupo pequeno de esperantistas, de jovens, a gente foi passear em Sapa, no norte do país. E aqui a gente chegando em Sapa, tinha gente dos 5 continentes, no nosso grupo, né, de pessoas. Aí aqui umas vistas de Sapa, né, aqui eles plantam arroz nas montanhas, né, em nível. O Jeremy e o Sergei se tornaram muito amigos, estavam sempre passeando juntos e comprando coisas lá, coisas típicas do lugar, né. Me chama a atenção isso, que estavam sempre os dois conversando animadamente, né, de forma bem entrosada. Teve apresentações de música e dança típicas lá do local para a gente assistir. E à noite a gente foi aqui comer num lugar no meio do... um lugar bem simples, como se fosse uma tenda, que nessas tendas de cachorro quente que a gente tem pra cá, né? É um lugar bem tosco mesmo, né? Bem simplesinho. Servindo comidas típicas do local. Então tinha uma grelha assim, com um monte de coisa, como se fosse churrasco, mas coisas diferentes, né? Carnes que a gente não tem aqui, ou que a gente tem, mas que eles comem de outro jeito. A gente come, por exemplo, intestino de porco, lá que aqui no Brasil o pessoal come, mas de outro jeito, né? Um outro tipo de preparo, outro tipo de tempero, tinha umas bolachinhas diferentes. E aqui, gente, você pode ver o Richard é australiano, aqui tem alemães, o coreano, o Jeremy, que era burundiano, né? Eu, né, daqui do continente americano. Então tinha gente de todos os continentes aqui que você pode identificar nessa foto. Depois, aqui a gente no trem, voltando, né? Esse trem aqui tem camas, né? É um trem-leito. Então são 6 camas por cabine. E juntou uma galera inteira aqui numa cabine para ficar se divertindo até chegar a hora que desce sono, para cada um para sua cabine dormir, né? A gente fez uma farra no meio da cabine. E aí ficou marcado isso daí também, né? E depois a gente voltou para Hanoi, depois da excursão, eu fiquei mais 2 dias por lá, a gente ficou mais tempo, né? A gente foi passear no lago Honkien. Eu, uma alemã, uma francesa e um coreano que estava com a gente ficou junto no mesmo albergue. E aí, a gente passeando no lago, acabamos encontrando um casal de alemães que ia sair da cidade no mesmo dia. E a gente passeou o resto do dia juntos, até chegar o horário deles irem para a estação de trem para ir para um outro canto, onde eles tinham já agendado de visitar outros lugares, né? E aí, depois, no último dia, eu fiz um passeio de bicicleta pela cidade, que é um passeio bem legal. Eu visitei, então, esse pagode aqui, né, que é diferente, é um
um outro lugar bacana da cidade. A famosa torre, né, a Torre da Bandeira, lá de Hanoi. Enfim, eu visitei vários lugares passeando de bicicleta no último dia. E depois, claro, me despedi dos amigos, é hora de ir embora. Teve 3 moças vietnamitas que foram se despedir de mim no aeroporto. E na hora que a gente se abraçou para se despedir, elas começaram a chorar. Eu acho que eu só não chorei porque naquele momento eu estava nervoso, porque eu cheguei atrasado no aeroporto, né? Teve um rolo com o táxi, que demorou 1 hora para o táxi chegar, por um problema lá do albergue, que eu pedi para eles chamarem táxi, e eles fizeram um rolo lá com a coisa e demorou muito. Então eu acho que se não fosse por isso eu teria chorado junto com elas, né? Mas foi um momento muito marcante para mim, a nossa despedida, que aí quando você vê o elo que você cria com as pessoas, né? Que é realmente muito forte. Enfim, então foi essa a minha experiência lá no Vietnã, né? Eu acho que dá para vocês sentirem um pouco como é essa questão, né? De você participar de eventos em Esperanto no exterior, conhecer um país através do Esperanto. Então eu tive lá aquela experiência tradicional que um turista tem no país, uma experiência diferente, né? Mas assim, digamos, estando junto com amigos vietnamitas, participando de coisas que normalmente eles fazem lá, mas que o turista tradicional não faz, então tipo, um contato mais íntimo com a cultura local, né? Isso é um diferencial grande. E outra coisa também, até porque eles ensinam muita coisa sobre a língua e a cultura do país, né, conversando assim mais intimamente. E também, né, aquela experiência que eu tive, né, quando eu fui, por exemplo, nessas delegações, a ser recebido lá num jantar oferecido pelo Conselho Municipal, ganhar prêmios, né, participar dessas delegações, esses eventos oficiais. Né, isso é um negócio interessante também, né? Que eu tive uma experiência, digamos, diplomática, digamos assim, uma experiência de integrar delegações num país estrangeiro, de receber homenagens, né, do governo do país. Foi algo muito gratificante. Então foi uma experiência realmente única na minha vida, essa viagem para o Vietnã, que eu acho que vocês conseguiram perceber bem, né, isso. Então, quem tiver, bom, já estamos, o tempo está esgotando, né, mas quem quiser fazer alguma pergunta, saber de alguma coisa, estou à disposição para alguma última dúvida. A pergunta é qual é o resíduo que fica lá daquela guerra terrível, essa invasão que houve durante tantos anos. Da guerra? É. Bom, o que eu sei, que eu não cheguei a ver lá no Vietnã, mas que eu sei que existe por causa dos documentários que eu assisti, uma coisa séria lá que eles têm de problema, é que a guerra do Vietnã foi uma guerra química, essencialmente, né? Então, existe muita gente lá, muitas crianças que nasceram com deformações, que nasceram com problemas seríssimos de saúde por conta daquele, né, por exemplo, do agente laranja, de coisas assim, e que até hoje tem adultos lá que sofrem com problemas de saúde por causa disso, né? Então, existem até hospitais para tratar essas pessoas, né, e tudo mais. O governo lá investiu muito nesse tipo de coisa, né, para tratar dessas pessoas que têm esses problemas, né? Mas assim, isso em algumas regiões do país que eu não visitei, eu não cheguei a ter um contato muito próximo com esse tipo de realidade. Mas eu vejo que o país se recuperou bem, né? E você vê que é um país que está crescendo economicamente, né? As casas, a maioria das casas que a gente vê são novas. Teve o congresso em Hanoi 5 anos atrás, e pessoas que estiveram lá agora me disseram que 5 anos atrás tinha 3, 4 arranha-céus na cidade. Eles chegaram lá, viram a cidade lotada de prédios, ficaram admirados com aquilo. Em 5 anos, o número de prédios na cidade aumentou pra caramba, né? E realmente o Vietnã está se desenvolvendo economicamente. E assim, eu acho que a questão da agricultura, né, que a guerra química obviamente deixou muitas áreas contaminadas, mas parece que eles estão recuperando isso, que muitas áreas já são novamente agriculturáveis e tal. E a questão do abastecimento não tem problema, né? Eu vejo que eles têm qualidade de vida lá, tem um modo de vida também mais sustentável, digamos assim. E hoje o país investe muito também na criação de frutos do mar, criando fazendas no mar, que o território lá é pequeno, né, e tem uma população grande. O Vietnã tem 75 milhões de habitantes e o território do país é pequeno, então a terra lá vale muito. Tanto é que lá, quando uma pessoa morre, fica muito mais barato você cremar do que botar no cemitério. Então, hoje em dia, muita gente lá é cremada, que é mais barato, também uma forma de evitar o uso do solo que poderia ser usado para agricultura, para outros fins, né? E eu vejo assim, acho que eles conseguiram dar a volta por cima mesmo, né? Eu acho que assim, sequelas não restam muito, mas assim, aquela lembrança, né, de momentos ruins que o país viveu, né, das atrocidades que aconteceram lá.
mas o povo vietnamita é um povo muito receptivo, muito hospitaleiro, né? Não só os esperantistas, mas eu vejo que na rua, né, tinha esperantistas que passavam, as pessoas te cumprimentam na rua, né? Às vezes você vê, você está na beira da rua, passa um caminhão, o cara lá faz assim pra você, né? Te acena. Né? Tem gente às vezes no meio da rua que te chama, que te dá um oi, te cumprimenta, né? Às vezes com um olhar. Enfim, então é um ambiente muito gostoso. Lá teve um êxodo rural muito forte, né, nas últimas décadas, então a população urbana cresceu muito e a população rural diminuiu. E você vê que na cidade a população tem ainda aqueles hábitos que eles trouxeram dos vilarejos.